Olá mamãe, olá papai, olá você que cuida. Eu sou a Lucia Almeida da Escola de Paz e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de respeito, né? Esse assunto que é tão importante. Primeiro eu queria agradecer aos seguidores, agradecer a todo mundo que tem acompanhado a Escola de Paz lá no Instagram, que tem acompanhado agora também no Twitter, enfim, as solicitações de temas que estão vindo. Muito obrigada a todo mundo pela participação, por curtirem os vídeos. Estou bem feliz. Ontem fui no aniversário de uma amiga e também fiquei bem feliz porque uma pessoa que eu não conhecia me reconheceu pela Escola de Paz, então isso me deixou bem contente, sinal que a gente está aí aos poucos colhendo os frutos, né? Eu tenho andado um pouquinho ausente também, porque eu tô com alguns trabalhos, algumas coisas voltadas para a infância, então tem aí bastante coisa nova que a gente está aprendendo para trazer para vocês. Então, falando de respeito. Respeito é um assunto que a gente pensa assim, né? Não, mas é muito óbvio. Respeito é uma coisa que todo mundo tem que ter um pelo outro, né? E automaticamente eu tenho que ensinar para o meu filho vai aprender e tá tudo certo. Que bom seria se fosse desse jeito, que bom seria se o mundo funcionasse assim, né? Que tudo que é óbvio é claro, ou tudo que é claro é óbvio, mas infelizmente não é. Então, por que eu tô trazendo esse tema hoje, respeito? Principalmente porque eu tenho percebido durante todo esse tempo lidando com criança, com pais, com pessoas, né, como educadora da infância, como educadora na universidade, com meu papel de coordenadora, estando como coordenadora, eu vejo que algumas vezes as pessoas elas esquecem que o respeito ele é necessário principalmente porque nem sempre aquilo que eu quero vai fazer bem a todos. Então, quando algo que eu quero de alguma forma passa a prejudicar os demais que estão ao meu entorno, se eu faço isso ainda assim, se ainda assim eu faço a minha vontade valer, eu estou desrespeitando aquelas pessoas que convivem comigo. E muitas vezes, como mãe, como pai, como quem cuida, a gente faz isso, dá exemplo aos nossos pequenos e não percebe. E mais adiante a criança faz a mesma coisa. Um exemplo prático para vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo. Algumas vezes, né, a gente entende que quando está dirigindo, pai e mãe, então o farol tá amarelo ainda e o pai tá com pressa, e a mãe tá com pressa e passa no farol amarelo. E a criança tá atrás do carro, lá na cadeirinha, às vezes está vendo o telefone, às vezes está vendo o tablet, às vezes você deu um livrinho, acho que ela tá distraída, que ela nem percebeu que você passou no farol amarelo. Ou ela é muito bebê, ainda não tem entendimento, ou ela é muito pequena e não notou. Eles são muito antenados. Eu costumo dizer que eles são uma esponjinha. E uma esponjinha que pega tudo. Então ele viu você passar no farol amarelo. Aí ele escuta da professora na escola que na lei de trânsito, quando chega o amarelo, a gente já tem que ficar atento e parar. E o vermelho não pode passar de jeito nenhum. E o verde significa que podemos ir. Ele vai entender, o meu pai ou a minha mãe passam no farol amarelo. Mais adiante, lá na frente, ele vai repetir essa ação em algum momento, ou ele vai te cobrar. Quando você disser, não pode passar no farol amarelo, provavelmente ele vai dizer, mas pai, aquele dia você passou no farol amarelo, ou você passou no farol vermelho. Aí você vai me dizer assim, Lucy, mas no meu dia a dia, eu sei de tudo isso, eu sei do quanto o dia a dia, o nosso tempo é precioso. Só que exatamente porque o nosso tempo é precioso, o nosso dia a dia é corrido, que a gente tem que cuidar desses pequenos detalhes. Porque quando a gente está educando, quando a gente está criando, a gente tem que pensar nas consequências do que vem lá na frente, do que esse indivíduo que a gente está dando hoje, a sinalização para ele de que ele pode passar por cima de algumas regras que não tem problema, ele vai interiorizar isso e lá adiante fazer em outras coisas, em coisas muitas vezes muito maiores, desculpa.
Então, assim, como educador, como pai, como mãe, como quem cuida, nós temos que estar muito atentos às nossas ações, a tudo que a gente se coloca diante do dia a dia a fazer, que não estamos respeitando as regras. Porque isso que a gente faz aqui, achando que é pequeno, achando que as nossas crianças não vão ver e que vai passar, eles estão vendo, estão aprendendo, porque como eu venho dizendo em vários vídeos, o modelo, o exemplo, ele é muito mais forte do que a nossa fala. A nossa fala tem impacto? Lógico que tem, mas as nossas ações têm um impacto muito maior. Então as crianças, a gente pensa assim, eu tive um bom exemplo numa coisa muito boa esses dias. A Natália me chamou e falou e mostrou que o Max aprendeu a bater palminha. A gente se fala sempre por Skype, porque eles estão longe, né? Então eu sempre canto para ele, canto trala, como eu falei para vocês, canto uma música do bate palminha bate, bate para cima, bate para baixo, para brincar de lateralidade com ele. E eu fico cantando e ele me olhando, né? O Max fez agora 10 meses, né? Então eu canto e ele fica me olhando. Fica me olhando e não canta, não bate palminha. Falei, a Natália disse que num dia desses estava com ele num espaço de crianças. E o que ele fez? Passou na frente do espelho. O espelho deve ser a referência para ele de onde eu vejo a minha vó, né? E ele começou a bater palminha. Então, assim, tudo que eu vou fazendo para ele aqui do outro lado do oceano, que eu vou cantando, que eu vou brincando, ele vai observando as minhas ações e em algum momento ele acaba reproduzindo. E assim é com tudo. Então eles são uma esponjinha. Se a gente quer filhos que respeitem o próximo, que respeitem as regras, que sejam respeitados, que entendam que ele tem um grande valor na sociedade, mas que as outras pessoas também têm e que ele também precisa respeitar os outros, nós temos que começar a fazer isso dando o exemplo disso, dando respeito para que eles nos respeitem, para que eles respeitem o próximo. Então, assim, a gente precisa se preocupar em ter crianças que olhem mais para o outro, que cuidem mais do outro. Então a gente entrou numa era do olhar para o indivíduo e a gente esqueceu do todo, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o indivíduo, é muito importante entender as necessidades das pessoas, mas a gente não pode esquecer que esse indivíduo, ele vive com outras pessoas, que o indivíduo não vive sozinho, que o indivíduo ele precisa do lixeiro, ele precisa do presidente da empresa, ele precisa da recepcionista, ele precisa da vendedora. Então nós precisamos uns dos outros. E para isso, para a gente viver bem, para que isso funcione, para que essa máquina do dia a dia funcione bem, para que essa engrenagem da convivência funcione bem, nós temos que manter acima de tudo o respeito ao outro. Então, eu vou deixar esse tema do respeito para você refletir, para você repensar em algumas ações suas, com seus pequenos, com as pessoas com quem você convive, com seu marido, com a sua mãe, com seus irmãos, para a gente ver como que a gente pode melhorar isso e com essas pequenas gentilezas, com esses pequenos cuidados de respeito do dia a dia, a gente criar aí crianças, cidadãos bem melhores do que a gente tem, do que a gente vê algumas pessoas fazendo, não cuidando do outro, não cuidando do bem comum que pode refletir num problema maior para o outro. Espero que você tenha gostado e a gente vai se encontrar mais durante essa semana e também vou deixar alguns posts para vocês lá no Instagram, lá na página do Facebook da Escola de Pais. Continue acompanhando aqui no YouTube, se inscreva se você ainda não se inscreveu, indique o canal para quem você gosta bastante. Não esquece de deixar o seu like nos vídeos, porque isso é muito importante e isso ajuda a gente a divulgar o canal da Escola de Pais. Até logo e muito obrigada!